Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que estejam todos bem de saúde, para que a gente possa recomeçar o nosso período letivo e terminá-lo com êxito, né? Sejam muito bem-vindos à disciplina de TCC 2, a disciplina que vai finalizar a graduação de vocês. Junto às outras, vai torná-los aptos a lecionar aulas de história. E isso é uma etapa muito importante que nós iremos conduzir juntos, não só eu, mas também o professor Márcio, Everton, Janete, estaremos todos dispostos a ajudá-los no que for preciso, certo? Bom, nesse vídeo eu vou comentar para vocês a respeito da ementa da nossa disciplina, questão dos prazos, e falar um pouco da minha experiência com a monografia, que é a primeira grande experiência de escrita que nós temos na graduação. Se você é um aluno que produz com muita frequência seus textos, seus resumos, seus artigos, seus ensaios, você não vai ter tanta dificuldade de produzir um TCC. Mas se você é um aluno que não tem o hábito de escrita, de desenvolver a escrita, então você vai encontrar muitos obstáculos. Basicamente, é um retrato da minha experiência também. Bom, o que é mais custoso para nós termos que pensar para além do tema? Ter que pensar o trabalho como um todo. Você tem que ter essa perspectiva de todo o trabalho. E qual é o critério que vai decidir isso? É vocês fazerem um bom sumário. Mas não fazer apenas um sumário por fazer, mas pensar o sumário já na ideia de que aquele sumário vai virar o seu TCC, tá ok? O seu trabalho de conclusão. Então, primeiramente, você tem que ter uma boa pré-estrutura, um bom pré-projeto de pesquisa, que vai nos dar uma segurança, tanto para o professor como para o aluno, do que se pretende pesquisar. A partir daí, nós podemos começar a andar com esses trabalhos de escrita. Muito bem, o TCC 2, ele já é, de certa forma, o desenvolvimento maior dessa escrita e a conclusão ou considerações finais, tá certo? É muito importante que o aluno não perca de vista o que ele já escreveu no semestre passado e que o que ele vai escrever a partir de agora tem que ter alguma ligação com o que foi escrito anteriormente. Ou seja, vocês não podem escrever dois textos que não têm nada a ver entre si, certo? Então, é muito importante que você perceba isso, que existe uma linha de coesão nessa escrita, ok? Se você não desenvolveu o seu capítulo muito bem e nem a introdução, isso também ainda não é um problema. A disciplina de TCC 1 foi reofertada e aqueles alunos que não conseguiram cumprir com os requisitos básicos da disciplina vão ter a oportunidade de cumpri-los agora. Só que tem um detalhe, vocês vão ter bem menos tempo. Então, um trabalho desenvolvido num espaço de tempo muito curto, ele já não vai ter a mesma dedicação ou qualidade de outros trabalhos desenvolvidos em tempo hábil, tá certo? Então, esse o meu recado para vocês a respeito dos prazos. Respeitem os prazos e se coloquem prazos também. Por mais que a gente esteja num período de pandemia, exatamente por isso é muito importante que nós aprendamos a nos policiar, certo? Eu sei que tem as dificuldades de internet, de uso de recursos, mas assim, os nossos prazos, eles não são tão curtos, eles são até bem elásticos. Mas, se você passa 1, 2, 3 semanas sem desenvolver escrita nenhuma, eles vão se tornar prazos curtíssimos. Então, é importante vocês terem em mente a questão do tempo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui escrever a minha monografia foi da mesma maneira.
certo? Você às vezes passa muito tempo se dedicando a um capítulo e o outro fica sem tanto reforço. Mas o que foi que me ajudou a me orientar? Eu tinha feito um pré-projeto de pesquisa que, de certa maneira, eu consegui seguir aquela linha lógica. Então, é isso que vocês têm que procurar fazer no TCC de vocês. Tem que procurar seguir essa linha de coesão, certo? Então, como vai ser dividida a nossa disciplina? Bem, a primeira unidade se chama Elaboração de Introdução e capítulo 1. Professora, mas isso a gente já fez no semestre passado. Sim, mas teve muitos alunos que alguns não fizeram nem isso e outros fizeram, mas ainda está carecendo de melhoras. Então a gente reservou o período de 26 de outubro, que no caso é hoje, até o dia 5 de novembro, para estar refazendo essa etapa. Ah, professora, é muito curto. Pois é curto. Por quê? Porque, na verdade, ele já deveria ter sido feito no semestre passado, tá? E acreditem, a maneira como nós estamos colocando é a maneira mais hábil para que você possa desenvolver todas as suas capacidades de escrita nos capítulos seguintes. Sem falar que a introdução ainda pode ser revisada outras vezes. Pode ser revirada e ser reescrita, tá certo? Então, o primeiro prazo é esse da unidade 1, que é a introdução do capítulo, elaboração de introdução e do capítulo 1. Um outro aspecto que vai ser ressaltado nessa primeira unidade são os fóruns. Apesar de nós estarmos trabalhando com uma disciplina de TCC, cujo maior objetivo é a escrita da monografia, nós temos que colocar os fóruns. E esses fóruns vão ser acrescentados durante essa semana para também vocês responderem. As duas questões que eu vou postar durante a semana são relacionadas à experiência de pesquisa de vocês. Então, professora, não vou saber responder. Se você estiver já pesquisando a respeito do seu tema, então você vai saber responder sim, tá certo? É uma questão de prática. São questões a respeito da prática de pesquisa, tá ok? A nossa segunda unidade se chama Elaboração de capítulos subsequentes e conclusão. O que são esses capítulos subsequentes? Por que eu coloquei capítulo 2? Porque teve pessoas que projetaram mais de 2 capítulos para a sua monografia. E isso não é condenável de maneira nenhuma. Mas essas pessoas que projetaram mais de 2 capítulos para a sua monografia têm que ter em mente a questão do prazo, tá certo? Então, quando você vai escrever mais de 2 capítulos, você tem que estar ciente de que o prazo ele vai continuar do mesmo jeito e você vai ter que produzir mais texto, tá certo? Então, essa ideia sobre os capítulos subsequentes e sobre a conclusão. Todo trabalho precisa de uma conclusão ou de considerações finais, tá? Ele só é escrito realmente por último, você não vai conseguir inverter a ordem disso. Só depois que você terminar de escrever todo o seu texto que você vai conseguir pensar uma conclusão para ele, tá certo? Claro, em todas essas unidades, sem perder de vista as regras de ABNT. Essas regras elas têm que serem revisadas constantemente, certo? Constantemente. Então, tenham em vista sempre que o trabalho de vocês é um trabalho científico e, portanto, tem que ser adequado a essas regras. Qual é o prazo dessa segunda unidade? Essa segunda unidade a gente vai trabalhar do dia 5 de novembro até o dia 21 de dezembro, certo? Durante esse período, já é para nós estarmos lendo o capítulo 2 de vocês, ou partes dele, e a conclusão, tá ok? Vejam que ficou para o dia 21 de dezembro, já é a semana do Natal, mas ainda é um dia letivo, tá certo? Então a gente estendeu um pouco mais para ver se a gente consegue concluir esses capítulos, essa conclusão. E a terceira unidade, que já é a defesa,
certo? Do dia 4 de janeiro ao dia 15 de janeiro de 2021, vocês irão se comprometer em enviar já os textos prontos e revisados para a banca. Ah, professora, mas o período só vai acabar em fevereiro. Tá lá o dia da última aula, em fevereiro. Tá, gente, mas acontece que é preciso um tempo razoável para que a banca possa ler esses trabalhos. Portanto, a gente precisa que vocês entreguem o mais breve possível, tá certo? Quando que vai começar as defesas de TCC? As defesas estão previstas para acontecer do dia 1º de fevereiro ao dia 12, tá bom? Por que isso? Ah, professora, mas depois também vai ter aula. Pois é, mas aí vai entrar naquele período dos feriados e a gente fica com receio de não receber trabalhos a tempo. Então a gente está pensando essa defesa do TCC para antes do carnaval, tá certo? Mesmo que não tenha por conta da pandemia, do isolamento, mas é um feriado. Pela nossa experiência que nós estamos tendo nesse ano de 2020, os feriados não são ignorados pelas pessoas. Não são, certo? Então, a gente precisa desse cuidado de vocês para respeitar esses prazos, porque esses prazos foram pensados cuidadosamente para que o trabalho não se prejudique. Professora, pode reformular? Poderemos reformular posteriormente. Se nós constatarmos que esses trabalhos, os nossos prazos não estão valendo, chegar os prazos de receber e a gente não recebeu os trabalhos que a gente quer, então teremos que mexer. Mas é o que eu estou dizendo para vocês. O tempo passa muito rápido, a escrita não pode ficar parada e a maioria da turma está mais ou menos naquele mesmo ponto. Fizeram a introdução e o capítulo 1, tá? A partir desse ponto, feitas todas as considerações dessas partes que nós fizemos, eu e Márcio, vocês vão começar a produzir o capítulo 2, certo? E a grande maioria de vocês está fazendo pesquisa de campo, se utilizando da metodologia da história oral. O que eu tenho para dizer para vocês sobre isso. Mais uma vez, cuidem e se policiem a respeito desse prazo. Porque trabalhar com história oral não é que seja difícil, mas é muito laborioso. Dá um certo trabalho, porque você tem que arranjar um mediador, se deslocar até a casa da pessoa. Imagino que vocês conhecem boa parte das pessoas que vocês vão entrevistar, o que de certa maneira já facilita, já retira a figura do mediador. Então você vai lá, você vai ter que elaborar um roteiro de entrevista, mas a gente não está acompanhando de perto essa metodologia, então a gente só vai poder orientar vocês, certo? E no mais saber como se conduz essa metodologia da história oral. Ao final das entrevistas, vocês vão ter que transcrevê-las, e o processo de transcrição é o mais burocrático. Então, como a grande maioria de vocês vai trabalhar com entrevistas e relatos, então é importante que vocês se adiantem, porque isso vai consumir bastante tempo. E o processo de transcrição, ele não obrigatoriamente vai acontecer em equipamentos como computadores. Você pode transcrever à mão também, só que demora muito. Tanto do computador como na mão demora muito, né? E aí é preciso que você, quando você for fazer a sua entrevista, você já tenha em mente exatamente mais ou menos o que você quer trabalhar na sua escrita. Mas tomem cuidado, não vão forçar as pessoas a falar o que vocês querem. Na grande maioria das vezes isso não acontece, certo? Não se iludam. Apenas conduzam a entrevista de maneira que a pessoa fique confortável para falar sobre o tema, seja ele qual tema for, tá bom? Então, pessoal, nós temos essas 3 unidades na disciplina de TCC 2.
Eu espero que nós possamos incrementar bastante essa pesquisa, ainda mais agora que a gente está entrando na parte da pesquisa de campo. Eu espero que vocês possam conduzir essas entrevistas com muito cuidado e respeitando a pessoa que vai ser entrevistada, distribuindo os formulários de segurança para que elas possam assinar. Identifiquem-se como graduandos, certo? Falem a respeito da pesquisa de vocês, para que as pessoas se sintam seguras para falar a respeito de suas vidas, tá certo? Então, meu recado era esse. Eu tô ficando um pouco rouca porque hoje o dia foi muito cheio, mas enfim, espero que vocês tenham entendido a nossa ementa, e qualquer dúvida, estamos nos grupos de WhatsApp, tá certo? E qualquer dúvida a respeito de escrita, também estamos nos grupos de WhatsApp. Eu, Márcio, Everton, Janete, podemos aí estar ajudando vocês. Muito obrigada e um abraço para todos.